Mas é isso aí, hoje o papo, que nós vamos falar hoje? Sobre fuga de corrente. Sim. Tá? É um tema assim, muito importante, principalmente hoje, né? Por causa da economia também de energia, né? Você vê aí que teve um aumento de tarifa que começou em março, né? Agora nós vamos ter um outro aumento tarifário, né? E é muito importante a gente prestar atenção na instalação elétrica da residência, né? Da casa, comércio, indústria, etc. Né? Então o que acontece? Hoje a fuga de... Por que o tema fuga de corrente, né? Porque a fuga de corrente, ela causa gasto, né? É a perda de energia, né? É a condutividade, né? Passando por um local onde ela não deve, tem risco de vida, né? Tem acidentes, né? E acontecem, né? Eu até falei um exemplo pro Marquinhos, depois nós vamos mencionar aqui também, mas enfim... E lógico, né? Hoje você não pode também jogar o dinheiro fora. Lógico que tudo isso tem uma solução, tem uma forma de você descobrir, de você evitar choques e esse tipo de risco. Como se identifica isso? Se identifica, primeiro, assim, as instalações elétricas hoje, as atuais, vamos falar assim, quem está construindo uma casa nova, um comércio novo, né? Hoje na norma, na NBR 5410, que é de instalações elétricas de baixa tensão, né? É obrigatório o uso do dispositivo DR, né? Que é um dispositivo residual, né? Ele identifica a fuga de corrente, ele protege, né, o humano, a pessoa, animais e tudo mais, contra risco de choques elétricos. Que desliga o disjuntor daí? Exatamente, aquele que cai. Sim. Assim, tem o DR, que o pessoal coloca o DR como geral, como disjuntor geral. Na verdade tem várias formas, né, do eletricista fazer, do engenheiro também projetar, o técnico projetar, né? Para que acontece também? Então vamos dar um exemplo. Só não confunda disjuntor com DR, né? Exatamente. O disjuntor, se encostar um fio no outro, ele vai desarmar, Isso, desligar exato. tudo, né? Sim. O DR ele é residual, né? É residual, né? O disjuntor é o quê? Por sobrecarga elétrica, Sim. né? Que é aumento de corrente. Mas onde vai ou esse... temperatura, no quadro de força ou quadro de luz. Do ladinho do disjuntor. Exato. Então, Ele reforça, então, o trabalho, isso? Isso, ele não é uma proteção. A proteção é o disjuntor geral e os disjuntores de circuito. Agora, o dispositivo residual, que é o famoso DR, né, ele é exatamente para isso. Ele identifica uma fuga de corrente dentro da sua instalação. Por exemplo, você tá lavando roupa na máquina de lavar lá. Sim, sim. A gente vê muitos vídeos, né? Sim, assim, sim. da pessoa tomar choque ali. Exato. E isso aí evita, né? Antigamente o que acontece? Vamos falar assim, uns 15 anos atrás, os equipamentos tinham um fiozinho verde saindo nele. Sim, que é o terra. Que é o terra. Você pode ver que hoje não existe mais. Por quê? Já tem o terceiro pino dentro da tomada, não tem? Então esse terceiro pino, ele já está conectado dentro da carcaça do equipamento, dentro da placa elétrica ou eletrônica do equipamento. Então não tem a necessidade mais de ter aquele rabichinho atrás do micro-ondas, do fogão. E tem gente que vai lá e arranca esse pino do meio aí, né? Exato. Porque não encaixa. Sim, então o que acontece? O terceiro pino, que é o terra, né? Que o Brasil é um dos poucos países que adotou essa norma, né, que foi muito criticada lá atrás por causa do aumento de custo, né? Então, principalmente pelos fabricantes. Imagina quantos rabichos de mais um cabo dentro dos equipamentos ali, né, da tomada ali do equipamento. Então é custo, né? E fora que todo mundo teve que adaptar as suas casas, né? Trocar as tomadas. Né? Antigamente ia lá na loja de materiais elétricos, comprava só adaptador. E mais o cabo E fora, passa junto, isso, né? Fora adequação na instalação elétrica. Então também não adianta você ter o terceiro pino na tomada da residência ou comércio se você não tem o terra chegando naquela tomada. Você só tá o quê? Padronizando o plug. Mas a instalação elétrica não. Mas às vezes a própria instalação da casa pode até ter a tomada com 3 pinos, mas não tem às vezes a instalação do terra. Isso que eu tô falando. Então você coloca só por quê? Pra não ter que ficar tirando na alicate ali o terceiro pino, você só troca a tomada da parede ali. Mas às vezes não tem o fio terra chegando lá. Você entendeu? Então o que acontece? O que é importante do DR? Vamos dar um exemplo prático aqui. Chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico, antigamente, as tubulações das residências antigas eram de ferro, metal.
Então, assim, você tinha uma ferida na mão, alguma coisa, você encostava pra fechar o registro. No registro, você tomava um choquinho, né? Se na época tivesse um dispositivo residual, que não tinha, na hora esse dispositivo ele ia cair. Você entendeu? Então, assim, que quando eu falo assim, tudo também vai da visão do projetista. Então, por exemplo, se você colocar o DR como uma proteção geral na cabeça do quadro de força ou luz, e qualquer fuga de corrente lá, ele vai desarmar o quadro inteiro. Você vai ficar, vamos falar, à noite. Então, assim, ó, um exemplo nesse também. Caso do chuveiro, é preferível... Colocar um DR pra ele. Não, é preferível tomar um choquinho ou tomar o banho gelado? É melhor resolver o problema. É melhor resolver o problema para não acontecer isso. Então, quais os circuitos hoje que a gente utiliza, né? Quando vai fazer um projeto de um diagrama elétrico, um quadro elétrico, para um quadro elétrico. A gente utiliza em chuveiro, e é mais em área molhada. Então, bom, chuveiro, uma possível, um circuito de máquina de lavar roupa, né? Por quê? Porque ela tem uma resistência. Hoje é lava e seca, né? É difícil você comprar somente uma lavadora só. Hoje é uma lava e seca. Então, hoje em dia tá difícil comprar qualquer coisa, viu? Qualquer coisa, Com preço. Exatamente. E daí você, a lava e seca, ela tem o quê? Ela tem uma resistência lá dentro. Então imagina que é uma resistência que fica lá, que vai aquecer uma água, vai fazer uma evaporação da água para secar a sua roupa e ali tem um contato, né, elétrico ali dentro. Se tiver uma fuga de corrente, esse dispositivo, ele vai na hora, ele vai desarmar. Que mais? Piscinas. Piscina também é muito importante, um circuito destinado à piscina, ao motor da piscina também é importante, um dispositivo DR. Que mais? Torneira elétrica, torneira elétrica, de pia. Tudo que a gente considera assim, onde tem resistência alguma e tem o contato físico, né, e humano assim, então tem a necessidade desse tipo de proteção específica. Mas é acessível ou é um produto mais caro que encarece o trabalho? É custo, né? Porque é mais um dispositivo que você tem que colocar. Quanto custa um DR? Um exemplo? Depende do valor, né? Porque ele é igual ao disjuntor, ele é por corrente. Então ele começa por 16, 25 ampere, depois vai para 40 ampere, 63, 80. Intermediário aí, o quê? 50 reais? É uns 50, 70 reais. Mas assim, calma aí. Quantos tem que ter numa casa? Daí depende também. Depende do projeto. Mas em torno do quê? Tem assim um número de 1 a 10? Não, isso é pouquinho. Porque você faz a divisão, a distribuição e o balanceamento de fases dentro do quadro elétrico e você já destina. Então, assim, não preciso colocar um DR só pro chuveiro. Vamos lá, tem 3 chuveiros na casa, não vou colocar um pros 3. O que vai acontecer? Eu vou fazer um barramento só para ligar esses 3 circuitos. Joga um DR lá. Joga um DR, mas vai ter um disjuntor para cada chuveiro. Você entendeu? O barramento estará protegido, porém cada chuveiro terá o seu disjuntor. Mas então também não é uma coisa também absurda, muito absurda de investimento. Porque é questão de segurança também, né? Exatamente. É que as casas mais novas, acho que a maioria já são assim como você disse, mas as antigas que é difícil de adaptar. Os eletricistas hoje eles estão se adequando, eles estão buscando inovação, tecnologia e tudo mais. Lógico que é custo, né? Que nem a gente falou, é custo. Tudo tem custo, mas o custo está dentro do quadro de força ou quadro de luz. Como eu faço para saber se tem na minha casa ou não? Porque assim, a gente comprou construída. Se você olhar... Pé no chão e enfia o dedo na tomada. Se você abrir o seu quadro de luz e só se deparar com disjuntores normais, daí é uma coisa. Mas se você vê lá uma caixa um pouquinho maior que o disjuntor convencional, ele tem até um botãozinho nele, que é um desarme rápido para você fazer teste. Então é um disjuntor de uma forma diferente. Ele tem o mesmo, ele tem o disjuntor, ele é o quê? Ou ele é unipolar, que ele é retinho, ou é bipolar ou tripolar, ele vai aumentando, né? E o DR, ele já é mais quadradão. Ele é mais gorduchinho, Deixa eu procurar aqui nas imagens. DR eu só tenho com a minha esposa. Não é isso que eu falar, não é discutir relacionamento, não. Ele é uma coisa muito importante também, que nem, por exemplo, a casa que tem um jardim, tem uma frente com gramado e tem spotzinho no chão, a fiação passa enterrada na terra e não sei o que e tal. Tem contato com chuva, com umidade, você molha o gramado e tudo mais. É interessante ter, É interessante ter 170 também. pau no Mercado Livre, mas esse daí é quantos ampere? Esse aqui tem 63? 63. Ô, Madu, se puder mostrar a imagem aqui pra eu mostrar. Já vem com o disjuntor, tudo junto. Esse aqui já é o disjuntor. Não, esse é o DR. Esse é o DR. É o pininho que você falou aqui. Olha lá, o botãozinho vermelho é um teste rápido que você faz. Sim, muito bem. Tá?
Enfim, então não assim... Não tem em casa, eu acho. Não tem. Não. E fuga de corrente, além de ela ser um risco de vida, de algum acidente, né? Tem desde de morte, né? Que a pessoa pode contato direto e acabar sendo eletrocutada, ou também incêndio, pode ocasionar um incêndio, dependendo da área que está ali, né? Cisalhando ali, imagina que fica cisalhando e vai pegar fogo, né? Então tem outras... E também a fuga de energia, aumento de consumo. Então o que acontece? A gente pega vários casos de análise, pessoas vão falar que gastava 250 kW, 300 kW. De repente um mês veio lá 1.200 kW, 1.600 kW. Opa, peraí, vamos analisar essa conta. Vamos ver lá a leitura do medidor. O famoso relógio. Será que tem algum Gasparzinho gastando energia? Será que o que aconteceu? E muita gente, você pergunta, você fez alguma coisa? Não fiz nada, mantive meu consumo normal, não sei o que e tal. Descobre, mas você não reformou nada? Você não trocou nada na sua casa? Então, rapaz, eu fiz um rancho lá no fundo com telha metálica. Você entendeu? Opa, então chama o eletricista, dá uma olhada lá, que às vezes a telha não empurrar a telha, se tiver algum circuito, né, algum cabeamento passando ali, pode ser que tenha pego esse cabeamento e esmagou decapou ali, né? o cabo e está em contato com a telha. Né? Eu falo isso porque foi o que nós conversamos. Isso aconteceu aqui, um dos clientes nossos, né, que a gente tinha acabado de fazer a alteração do titular da conta, porque era um compartilhamento de energia que a gente ia fazer, e coincidentemente a nova conta no titular novo passou lá de 200 e poucos reais, 300 reais e veio lá quase 2.000 reais de conta de energia. O cliente, obviamente, ligou e falou, poxa, só porque mudou o titular veio quase 2.000 reais de conta de energia. Eu falei, não, calma, tem alguma coisa errada. Vamos verificar. Daí fui verificar, né? A equipe toda foi lá, fizemos umas medições e até então não descobrimos, né? E tem o boiler, né? Quem tem o aquecimento de água solar, imagina que tem uma resistência dentro do boiler. E essas resistências, elas são muito fáceis de dar problema, né? Às vezes elas emperram, porque ela fica submersa, vai formando uma crosta nela e tal, ela não tem mais eficiência, tem que dar manutenção para não acontecer isso, e às vezes ela trava ali e faz com que a resistência fique ligada, né? Então o que acontece? Eu peguei, como essa casa tinha, eu falei pro cliente, eu vou desligar aqui o circuito do boiler, mas manda o eletricista aqui, porque o problema tá aqui na instalação elétrica da sua casa, né? Aí beleza, e mesmo assim o eletricista foi lá, fez os testes e nada de achar essa fuga de corrente. Enquanto o eletricista tava lá, o pintor foi pintar o rufo desse telhado novo. E quando ele colocou a escada lá, não sei se ele tava molhado, tava alguma coisa, no que ele subiu a escada, no que ele encostou o braço na telha para subir no telhado, telha de metal, ele já tomou um primeiro choque ali. E ele insistiu, continuou tomando. Ele pegou e tomou mais choque. Ele falou, não vou subir porque tá com um problema. E daí já avisou o proprietário. Ele falou, eu tô tentando subir no telhado lá, mas tá dando choque. Daí batata. Daí o eletricista foi lá, fez toda a verificação, porque ele tinha passado a fiação, só que chegou uma empresa para colocar a telha para esse cliente, né? E na verdade não foi nem a telha, foi quem foi colocar o rufo. Ele pegou, ele arrastou assim o rabicho de cabo e acabou prensando. Daí sim, prensou rufo mais cabo mais telha. E daí passou para... Então acontece, né? Isso aí é muito recorrente, entendeu? Isso aí acontece mas em casa aconteceu isso da telha de sanduíche, que Sim. Pegar na fiação, só que daí desligava o disjuntor. E eu não tava entendendo o porquê, depois que eu percebi. Porque até então, aí dava o curto, provavelmente bateu entre uma fase ou fase neutra, deu o curto lá e desarmou por proteção. Mas daí não teve fuga, né? Não teve fuga porque desarmou. Então ele já pegou um curto, daí é um curto-circuito. Ele pegou o curto-circuito e evitou o possível sinistro ali. Né? Mas quando não acontece isso, ele pega só uma fase ou só o neutro, ele vai ficar ali... daí ele dá fuga. Ele fica dando essa fuga. Isso acontece muito. Jardinagem. O jardineiro vai lá, faz toda a manutenção no gramado, pega a enxada, pega a pazinha lá, de repente ele não viu o cabo lá, ou a terra, né, começa a ceder com chuva e tal, ele não viu que o cabo tava rente e tal, e de repente esse cabo quando chove, esse cabo ele começa a ter o contato. Molhou, ele tem o contato terra mais o cabo.
Daí ele começa, fase, né? Fase isso. Daí ele começa a ter a fuga de corrente. Você entendeu? Então também tem um sítio aqui na região nossa, que também nós prestamos serviço. E aí estava acontecendo isso. Nas caixas de passagem dele, que tinha as emendas de cabo, por que nos meses, né? A descoberta foi, porque nos meses que coincidentemente chovia, a conta de energia vinha alta. Entendeu? Então a gente tinha que esperar chover para ir lá fazer a medição para encontrar qual que era a emenda que estava dando fuga de corrente, tá? Só para você ter uma ideia, por exemplo, hoje vamos falar assim, iluminação pública. Vamos falar algumas praças aqui, por exemplo, que eu acabei fazendo o projeto. A praça lá da estação. Quando a gente foi fazer lá os testes, né, da iluminação pública ali, o que eu fiz? Nós dividimos metade do circuito. Para quê? Para a praça não ficar 100% apagada. Dá problema em um circuito, metade da praça fica acesa. E daí o que acontece? No dia dos testes, exatamente um circuito ele desligava. E daí, o que está acontecendo? Não sei o que e tal. Daí foi pedido para conferir todos os terras dos postes, né? Todos os postes, além do terra principal, ele tem uma massa de aterramento ali no pé dele ali para fazer o aterramento. Que imagina, alguém vai lá, encosta no poste, tem a fuga de corrente, ele vai morrer, né? Essa fuga de corrente aconteceu em São Paulo, não lembro se era manifestos, alguma parada que teve lá em São Paulo, que lá na Consolação eles colocaram toda aquelas barreiras metálicas. Sim, sim. E uma pessoa pegou no postinho e na barreira para pular. No que ele pegou na barreira e no postinho, ele já tomou o tranco, ficou ali mesmo. Fritou. Depende aonde passa também esse choque, você entendeu? Se passar no pé, passar pelo coração e pelo braço, ele vai fibrilar ali, o risco de morte é muito alto. E aconteceu. E daí na praça, daí descobriu que era uma das emendas lá. E o que acontecia? Era o orvalho da madrugada e da manhã, o sereno, que umedecia aquela emenda lá e dava fuga de corrente. E daí e lá, aqui todos os projetos das praças aqui projetado por nós tem o dispositivo DR. Sim. Portanto, não segure para pular, viu? Pula sem segurar. Você entendeu? Que nem, por exemplo, a pracinha ali, que infelizmente, quando em época de enchente, ela sofre o dano da água ali, que é a praça ali do Ronaldão ali, né? Ali você ficou totalmente ali embaixo d'água e tal, mas ali estava totalmente protegido. Tá, então existia uma tranquilidade também pela minha parte quando eu vi aquela cena lá, que ali tá totalmente preparado com um dispositivo residual lá para pegar alguma fuga. Isso que é importante, fuga, né? Esses equipamentos de segurança, né? Exatamente. E tomem cuidado com a fiação antiga também. Esses dias teve um acidente lá na cidade de Rio das Pedras. Uma família que avisou o proprietário, mas mãe e filha morreram por um incêndio que aconteceu provocado pela energia. Olha, e isso acontece bastante, principalmente em casa de aluguéis. As condições, assim, tem algumas casas de aluguéis com as condições precárias nas instalações elétricas, né? E o inquilino, ele chega, fala, avisa, tal. Se você quiser, você faz por conta. Não, poxa, é a casa, ele tá alugando, o padrão de energia, é a instalação elétrica existente, é da casa, é a responsabilidade do proprietário. Então isso, e aconteceu igual lá o pessoal lá do Flamengo lá, né, os meninos do Flamengo, entendeu? Verdade. Então foi acidente porque manutenção precisa existir, né, isso, manutenções preventivas e tudo mais precisa existir, né? Por mais que você fale assim, tô construindo minha casa hoje, eu tenho aí 25, 30 anos, até 50 anos aí de tranquilidade na rede elétrica, mas não é bem assim, né? Hoje a gente está tendo alguns efeitos, principalmente de animais, né? Capivari tem muita maritaca hoje, maritaca tá comendo fio, né? Ele tá comendo cabos, cabo de internet, cabo de elétrico, cabo de comunicação, eles estão comendo, roedores também, ratos, ratos e também... Morcego também? Morcego também come. E como chama lá, as raposinhas lá? Saruê? Saruê, né? Saruê, os gambazinhos também, né? Eles gostam de brincar bastante com esses fios aí. Na verdade não é nem pra comer, eu acho que ele vai pra afiar o dente ou pra mastigar ali. Ele vê como um brinquedo aquilo lá e acaba danificando a rede elétrica. É um assunto interessante que a gente vai ter que deixar para outro dia. Vamos lá. Já 8h26. Tá certo. Traz mais até essas recomendações, acho que para as pessoas em casa ficarem atentas, porque é um perigo, né? Sim. E assim, a dica final:
conta de energia saiu do padrão, gastava lá 250 kW, 300 kW ou 100 kW, veio lá 800, 1000 kW. Não mudou nenhum perfil da casa, né? Exato. Já chama o eletricista, dá uma olhada lá que algum erro tem. Tá? Lógico Falou, que Felipe. também o leiturista é passivo de erro também. Primeiro você vai lá, confere a sua conta de energia, confere a medição que está no medidor. Se tiver batendo, o problema está dentro da sua casa. Tá certo? Valeu, Filipão. Valeu, Obrigado. Felipe. Uma ótima Abraço. quarta-feira a todos. Pra você Intervalo, também. voltamos.